Eu queria nessa noite explicar um pouco mais para vocês a despeito desse sermão tão importante. Nada na Bíblia Sagrada acontece por acaso. Em todo o caminho, em toda a manifestação de Cristo, existia um propósito específico a ser revelado ao homem. Não foi diferente nesse sermão. Jesus decide subir aquele monte porque a revelação do monte trazia muitas memórias ao coração do povo judeu. Foi no alto de um monte que as leis foram estabelecidas por Deus através de Moisés. E toda vez que se usava a expressão vamos subir ao monte, sabia-se que o fundamento disso era estar perto de Deus, para receber de Deus grandes revelações. Eles se reuniam para orar no monte, eles se reuniam para falar das coisas de Deus. Quando Jesus olha ao pé daquele monte e observa uma grande multidão, ele então decide subir ao Monte Ratim. E junto com os seus discípulos, Mateus capítulo 5, pede para que eles se assentem, assim como vocês estão nessa noite. E ele então começa a explicar-lhes a respeito do reino. Eu quero ler um texto com vocês, está em Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, eu vou ler a partir do verso 15. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Você achou? Diga amém. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe. Quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então observa que esse texto é uma fala do Moisés. Moisés, reunido com o seu povo, diz para ele, eu preciso passar a vocês exatamente tudo aquilo que Deus me disse. E Deus me disse que virá um do meio de vocês, filho das vossas tribos, alguns estabelecido também como um hebreu, um homem segundo a linhagem de Deus. Esse será levantado e vai profetizar aos quatro cantos, e ele trará em sua boca a palavra do Deus vivo. Ele diz, a esse lhes dará ouvidos, ouvirá. O que Moisés estava dizendo através da inspiração do próprio Deus? Ele sabia o seu papel e o seu comprometimento até aquele momento. Você conhece a história? Deus levanta Moisés para ser o primeiro e grande libertador de Israel. Deus usa a vida daquele homem, experimentado nas leis egípcias, um homem que morou, foi alfabetizado dentro do palácio real, para conduzir o povo hebreu a sair da escravidão e introduzi-los à terra prometida. O papel de Moisés foi fundamental. Moisés estabeleceu aí a primeira grande conexão desse povo de volta à presença do Deus vivo. E ele então, como grande libertador, faz essa saga dessa travessia e leva esse povo a caminhar no deserto em busca da promessa. Dentro desse tempo estabelecido, a Bíblia diz para nós que Deus o chama e Deus o leva ao alto de um monte. Que monte era esse? Não. Que monte era esse que Moisés subiu? Monte Sinai. E quando ele sobe ao Monte Sinai, Deus entrega a Moisés as leis. Deus então estabelece a Moisés e diz para Moisés, essas são as leis que eu quero que o meu povo me obedeça, e essas leis sejam estabelecidas sobre eles para que eles possam crescer, para que eles possam multiplicar, para que a enfermidade não venha sobre eles, nem a morte se instaure, para que eles realmente vivam aquilo que eu tenho para eles. Então Moisés
introduz as leis ao povo, as 10 principais que nós conhecemos. Por que então que numa dessas conversas Moisés cita o nome de um profeta que seria levantado no meio do povo de Israel para anunciar coisas novas e poderosas? Porque Deus ali estava dizendo, Deus ali estava anunciando a vinda do Messias. Deus estava anunciando a chegada triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus sobe ao monte com aqueles discípulos e os faz assentar e começa a ler, a falar com eles a despeito de uma nova história, ele repete a cena. Ele sobe ao monte como um grande rabino, um mestre, conhecedor das escrituras o faria, coloca os seus discípulos sentados para ouvi-los e começa a ensiná-los. Só que diferente da história de Moisés, do primeiro grande libertador de Israel, ele não traz leis. O que Jesus traz para eles? Abre lá comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Jesus começa a dizer: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos entender uma coisa: não era um discurso que falava a despeito de salvação, porque senão Jesus teria deixado a multidão subir. Jesus teria assentado a multidão para pregar. Quem se assenta para ouvir Jesus ensinar são os discípulos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele tudo o que está acontecendo nessa noite. Diga: Deus se revelando a você que é discípulo de Cristo Jesus. Tenho discípulos de Cristo aqui essa noite, aleluia. Então ele começa a dizer: bem-aventurado. O termo em grego é muito utilizado para falar de alguém que é um grande conquistador, alguém que tem uma vida plena, totalmente realizada, feliz. Jesus começa o seu discurso dizendo: feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós temos uma conotação muito ruim a respeito da expressão em português, humilde. Quando nós falamos de humilde, a nossa mente por muitas vezes ecoa e encontra aquelas pessoas que passam por dificuldades financeiras. Mas observa que Jesus estava falando do Espírito. Jesus não estava falando de coisas dessa terra. O discurso era a revelação de um reino. O discurso era a revelação de um novo comando que estaria sendo estabelecido sobre a terra através da própria vida de Cristo. Você está aí? Então ele começa a dizer: feliz não são aqueles que governam a terra. Felizes não são aqueles que são repletos de conquistas financeiras. Felizes não são aqueles que têm poder. Felizes não são aqueles que podem fazer o que desejam. Não, essa felicidade pode ser prescrita nessa terra, mas no reino do meu Pai não funciona assim. No reino do meu Pai a visão é diferente, porque feliz no reino do meu Pai é aquele que entende que precisa crescer no Espírito a cada dia, aquele que precisa ouvir a voz de Deus a cada dia. Bem-aventurados humildes do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele continua e ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão... Parece uma controvérsia esse discurso. Se a gente tira o nosso pouco conhecimento a despeito de Cristo, parece que esse discurso é um discurso confuso. Como que pode ser feliz o que chora? Como que pode ser pleno, realizado o que sofre? Mas Jesus estava dizendo que todo aquele que é guiado no Espírito e passa a viver um comportamento estabelecido pelo reino de Deus,
Esse chora, esse sofre, mas esse sabe que o Deus dele, o Deus que ele serve, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que conforta, é um Deus que protege, é um Deus que se manifesta. É por isso que Jesus disse: vocês são meus discípulos, e se vocês estão desejosos a viver o reino que o meu Pai vai estabelecer sobre a terra, vocês precisam mudar de comportamento. Vocês precisam começar a pensar como alguém que vive o reino. Vocês precisam passar a se comportar como alguém que verdadeiramente experimenta das coisas do céu. Se você estiver triste, se a tristeza tomou conta de você, ou se o sofrimento te abateu, você é discípulo de Cristo, então lembra, suas lágrimas não são em vão, mas no Senhor. O seu choro e a tua dor nunca serão em vão, no Senhor, porque feliz é o que aprendeu a chorar em Deus, feliz é o que aprendeu a entregar todo o seu sofrimento nas mãos do Deus Altíssimo. Ele continua e diz assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós, aqui nessa terra, todos aqueles que têm esse tipo de comportamento ou de temperamento, por muitas vezes são chamados de homens tolos, homens bobos, porque os mansos não se envolvem em brigas, os mansos ouvem mais do que falam, os mansos não manifestam reações, e por muitas vezes nessa terra o manso é chamado de bobo. Você não vai reagir? Ele pisou no seu pé, ele bateu em você, você não vai reagir? E Jesus diz assim: aqui nessa terra, por muitas vezes a lei dizia, olho por olho, pois é, mas no reino do meu Pai não funciona assim. Se vocês mantiverem essa mente, vocês não vão desfrutar do reino, porque no reino do meu Pai, os mansos é que herdam a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus estava querendo dizer? Não importa, querido, como as pessoas têm falado de nós, o importante é você entender, domínio próprio é fruto do Espírito, e todo aquele que serve ao Senhor precisa desenvolvê-lo a cada dia, buscá-lo a cada dia, porque feliz de verdade serão os mansos, porque esses herdarão a terra. Ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz são aqueles que buscam por justiça. Mas entenda, ele não estava falando das coisas dessa terra. Ele não estava falando de como a terra estava sendo governada pelos homens. Ele estava pregando a despeito de um reino que seria instaurado. Então ele estava dizendo: bem-aventurados que buscam a justiça. Que justiça? Que justiça? A de Deus, querido, não a dos homens, porque a dos homens é falha, a dos homens é mentirosa. Deus estava dizendo para eles: bem-aventurados sois aqueles que buscam a minha justiça, aqueles que esperam que eu seja o Senhor, que eu seja o justo juiz, que eu seja aquele que trabalho pela causa dos meus filhos. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. O que Jesus estava dizendo? Quando você confia no Senhor e deixa Deus ser o teu juiz e a tua justiça, você trará uma vida de testemunho da obra do Senhor. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: deixa Deus ser o juiz da sua vida. Diga: e você verá quão grande e poderoso é o Senhor. Aleluia! Ele diz assim, no versículo 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O termo misericórdia aqui é haramim, que significa amor das entranhas. Então Jesus disse aos discípulos: felizes, plenos, realizados são os homens que exercem o amor das entranhas. Um amor que excede ao entendimento, um amor que não passa pela razão, porque esses serão alcançados também por um amor incondicional. Ele está dizendo: os misericordiosos, aqueles que estão abertos a experimentar do perdão, a manifestar a misericórdia e a gratidão, esses também serão alcançados por gratidão, misericórdia que vem da parte do Senhor.
Nós nunca perdemos quando escolhemos servir ao reino de Deus. Nós nunca perdemos quando decidimos fazer a diferença estabelecida na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz: esses misericordiosos, esses que estão gerados debaixo do amor das entranhas, do termo haramim, esses também alcançarão um amor incondicional. Deus derramará o seu amor sobre a minha vida e sobre a sua vida, todas as vezes que nos posicionarmos como servos verdadeiros do Deus Altíssimo. No versículo 8 ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque esses, querido, feliz, realizado, pleno, de verdade, são aqueles que são limpos de coração. No reino de Deus, aquele que não tem a intenção de, aquele que não tem pensamentos contrários, aquele que não se fortalece em cima da tristeza do irmão, ele diz: os limpos de coração, aqueles que não enxergam a maldade, assim como as crianças, esses verão a Deus. Esses serão chamados por uma experiência única e poderosa. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, que o seu coração seja puro, para que os seus olhos possam ver o Rei. Quem quer ver o Rei aqui? Aleluia! Versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O comportamento do reino é aquele onde trabalhamos a favor do Senhor, a favor da vontade do Senhor. E ele diz: felizes e plenos são aqueles que são pacificadores, que trabalham debaixo de paz, que governam debaixo de paz. E se tem alguém que Deus vai gostar de chamar de filhos, são esses homens e essas mulheres. Ele continua e diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele sabia quantos profetas no Antigo Testamento foram perseguidos e mortos, quantos apóstolos seriam perseguidos e mortos por conta da pregação da verdade. Mas ele traz a eles uma palavra de segurança: no meu reino, no reino do meu Pai, todas essas pessoas serão recompensadas. Todas essas pessoas farão parte, vão compor esse reino. E ele termina dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e dizendo todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que o seu coração entenda que por muitas vezes somos perseguidos por conta da verdade. A pregação do Evangelho de Cristo, a anunciação de um comportamento diferenciado. Entenda que Cristo pregava sobre uma mentalidade transformada, sobre um comportamento diferenciado. Somos sal e luz, somos um povo que precisa aprender a perdoar, somos um povo que precisa manifestar a construção da sua vida sobre a rocha, somos um povo que precisa aprender a orar. Tudo isso é conceito de comportamento, tudo isso é conceito de uma vida transformada no Senhor. E ele diz: eu sei que por muitas vezes pessoas não vão entender isso. Quando você diz: eu vou tirar uma semana para orar, as pessoas dizem: por que você vai fazer isso? Tem necessidade disso? Eu vou subir um monte para olhar a palhaçada. A pessoa faz isso porque quer aparecer. Eu estou jejuando, eu estou em oração. Para que isso? Isso é bobagem. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, porque o reino é a manifestação de um comportamento inspirado pelo Espírito. E só discernem as coisas do Espírito aqueles que nasceram do Espírito. E ele então diz para os seus discípulos: eu sei que eles vão perseguir vocês. Eu sei que eles vão pregar contra as palavras de vida que vocês vão pregar. Mas entendam, assim fizeram com todos os outros profetas. Não se preocupem, olhe para mim. Olhe para mim e manifeste a sua vontade. Aquilo que arde no seu coração, em servir a Deus de todo o seu coração, mudando a sua vida, manifestando isso debaixo de um comportamento. Jesus então continua o seu discurso, e isso vai até o final do capítulo 7 do livro de Mateus. E ele ensina em cada versículo. Eu quero estimular você
a depois ler com calma o Sermão da Montanha e aprender com o Senhor em cada versículo segredos poderosos que Ele quer nos ensinar. Mas o intuito de Jesus era dizer para eles: é chegado um reino. É chegado um reino que precisa se manifestar. Ele não é visível, mas já está no meio de vós. Os homens não o veem, mas Ele está no meio de vós. E Ele precisa se manifestar. E como o reino vai se manifestar? Como o reino vai chegar até mim e você? Se nós não formos condutores desse reino, se não formos nós aqueles que vão anunciar esse reino através de suas vidas, através das suas transformações, dos seus comportamentos transformados. Como o mundo vai enxergar o reino se nós não passarmos a vivê-lo ou experimentá-lo? E é por isso que Jesus começou a ensinar os seus discípulos que o reino não seria algo físico que eles viriam com seus olhos, mas algo que seria derramado sobre os homens, à medida que eles decidissem viver no Espírito, à medida que eles decidissem viver aquilo que verdadeiramente o Senhor desejava para cada um deles. E é por isso que Jesus se empenhou por 2 capítulos em dedicar, em expressar o seu ensinamento como um grande mestre, como um grande rabino, a despeito do reino. E ele sabia que isso iria trazer muitas dificuldades, muitos pensamentos com dificuldade de entender a grandiosidade desse reino, mas ele estaria ali para ajudá-los. E o que eu quero nessa noite é que você se permita ser um instrumento desse reino, que você se permita experimentar a obra gloriosa que Cristo quer fazer. O Cristo está vivo e no meio de nós, é apto a cumprir todos os seus propósitos e desígnios. Nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade, faz de mim morada, Senhor, e que eu seja instrumento de anunciação do teu reino, que eu faça parte dessa história, que homens e mulheres possam olhar para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e enxerguem o manifestar da glória do teu reino, porque aprendi a ser sal e luz, porque aprendi a perdoar, porque aprendi a orar, porque aprendi, Senhor, a edificar minha casa sobre a rocha, porque aprendi, Senhor, a dedicar a minha vida em prol do conhecimento do amor de Cristo, cada dia sendo transformado para louvor e glória desse Deus, aleluia. E nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos fazer isso nessa noite, pedindo a Deus: Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós estamos prontos para experimentar essa grande transformação. Essa grande transformação que envolve pensamentos e comportamentos. Estamos prontos, Senhor, para viver o melhor tempo das nossas vidas, confiantes no Senhor. Mas para isso, Deus, nós queremos te fazer um pedido nessa noite: que se abram os céus. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Você pode ficar de pé nessa noite para louvar e adorar ao Senhor. Aleluia. Declare a Ele: estou de pé na presença do Rei, tua glória está
estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Fala pra ele. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos Aleluia! A presença de Deus está aqui. Levanta as suas mãos e adore. Declare que se abram os céus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande te queremos, nossa esperança está em ti. Declare, solte o seu grito de vitória. Ele está aqui, Ele está aqui. Declare, igreja, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, declare, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e
Venha o reino de Deus sobre nós. Que o Senhor nos transforme a cada dia, para que estejamos à altura de viver a melhor experiência da nossa vida, servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Espírito seja derramado sobre nós, nos aperfeiçoando a cada dia. Não encontraremos felicidade nas coisas dessa terra, mas seremos bem-aventurados diante do Senhor Jesus e de todo o seu reino. Felizes seremos. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou bem-aventurado em Cristo Jesus. Deus tem tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa. É só confiar nele, esperar nele, ser transformado nele, e a glória do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa cantada de final de ano, onde o nome do Senhor foi engrandecido. Subimos ao monte para ouvir Jesus pregar, não foi? Louvado seja Deus. Quero agradecer pastor João, pastora Márcia, todo esse coral maravilhoso, todos aqueles que se dedicaram por essa noite. Bela, amo a sua vida, os meninos da dança. Thales, obrigado pelos meninos do teatro. Louvado seja Deus. Toda a equipe técnica que nos ajudou essa noite, todos aqueles que nos serviram para que essa noite acontecesse, meu muito obrigado. Eu vou ministrar a bênção apostólica, mas antes você vai abraçar esse irmão que está ao seu lado. Diga para ele: você quer ser feliz de verdade? Diga para ele: viva o reino de Deus. Abrace ele e diga: viva o reino de Deus, e você será bem-aventurado em tudo o que você fizer, no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ministrar a bênção apostólica, mas não vai acabar não, que o pastor João está doido para fazer replay aí, botar o povo para dançar de novo. Você quer dançar na presença do Senhor? Aleluia. Nós vamos fechar com chave de ouro, então estenda a sua mão. Quero te desejar um Feliz Natal, que a sua casa e a sua família sejam abençoados, que você introduza Jesus lá com a sua vida, com as suas palavras, com a manifestação da graça que está sobre você, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque o teu nome foi glorificado aqui nesse altar. Te engrandecemos, Senhor. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Feliz Natal.